Nós vamos falar sobre síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, com as participações de Guilherme Davoli, que é psicólogo, a Andréa Silva, que é jornalista e professora de línguas, e também a Renata Carvalho, coach, treinadora comportamental. E eu já chamo por telefone hoje ele, Guilherme Davoli, psicólogo. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de você estar conosco nessa manhã. Um bom dia. Bom dia, Patrícia. Prazer poder estar novamente com vocês aí na TV. Infelizmente não dá para a gente estar por vídeo, mas vamos tentar participar da melhor maneira possível. A gente já pede até desculpas por isso. Agora pela manhã a gente teve um problema no nosso computador central. Já estamos correndo para resolvê-lo, mas a gente fica sempre muito à mercê da tecnologia, né? Davoli, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome? Ela é fruto do excesso de trabalho ou do fato, Davoli, da gente não saber lidar com as pesadas demandas profissionais? O que acontece? Tá, bom, em primeiro lugar é interessante a gente observar que o grande problema não é o excesso do trabalho, né? Mas sim o fato de eu sentir que estou com excesso de trabalho, o que é bem diferente. O Celso Vasconcelos tem um comentário em que ele diz que o que estressa não é o excesso de trabalho, mas a falta de sentido que o trabalho passa a ter, né? Isso seria o grande problema. Então, de repente alguém vai falar, mas eu trabalho muito, eu trabalho 12, 13 horas por dia e não tenho nenhuma síndrome, não tenho nenhum quadro. Sim, porque a questão é como que você vai se perdendo nesse volume gigante, né, de possibilidades do trabalho e principalmente o grande problema de você se obrigar a uma alta performance, né, quando você já não admite não está tendo resultados excelentes, você busca isso muito. Existe, logicamente, o fato de que muitas vezes nós somos extremamente cobrados, externamente cobrados, mas o que mais pesa é o fato de que eu me cobro. Eu cobro o meu resultado, eu quero atingir metas, eu quero muitas vezes ser melhor que o outro. E dentro desse processo eu vou extrapolando os próprios limites humanos. E aí eu começo a entrar num sofrimento bastante semelhante ao que a gente chama de estresse, né? Só que no nível bem mais alto e bastante direcionado às questões profissionais. Esse é o quadro em geral. Há alguns anos atrás, essa expressão não era usada, porque a gente entendia o estresse como sendo esse desgaste geral da emoção diante do dia a dia, mas o trabalho desse mundo pós-moderno, ele passou a ser um dos maiores pontos, né, de sofrimento para o ser humano, como eu falei agora há pouco, a partir da necessidade dessa alta performance que a gente acaba colocando na nossa cabeça, e esse passa a ser o grande inimigo. Então, só para a gente entender, não é porque eu tenho muita demanda profissional, é que eu tenho a síndrome, certo? É como eu lido com essa demanda. Exatamente, eu posso trabalhar 3 períodos, posso trabalhar em 2, 3 lugares diferentes. Vamos pegar um exemplo de professores. Existem muitos professores que trabalham de manhã numa escola, à tarde na outra, à noite em outra, às vezes inclusive mudando de cidade, né? E que pode, logicamente, vir a ter um cansaço físico, ter um dia ou outro que ele está precisando parar, tá? Mas ele está, entre aspas, funcionando muito bem. Ele gosta e se sente confortável no trabalho. Ele não está se exigindo além do trabalho dele. Então, ele trabalha muito, ele tem cansaço, né? Óbvio, como um atleta que joga muito, né? Mas ele não está perdido nas suas emoções em razão desse trabalho. Por outro lado, uma pessoa que trabalha uma carga horária menor, mas assume ou até exagera ao assumir responsabilidades, preocupações, tensões, se cobra exageradamente, ela está muito mais próximo de entrar dentro do quadro da síndrome. E aí, como que eu identifico, então, que a síndrome está em mim, né? Que é a síndrome de burnout ou de esgotamento, que eu estou apresentando aí essa síndrome? Bom, Patrícia, é interessante observar que esse quadro, ele está
dentro daqueles que a gente chama de dependentes de um diagnóstico diferencial, né? Diagnóstico diferencial é aquele que você não vai fazer um exame de sangue ou qualquer outro exame médico que vai localizar, você não vai fazer um exame neurológico que vai ter um ponto no sistema nervoso central indicando uma síndrome, não é isso, né? Ele é diferencial na medida em que você observa o quanto que a pessoa está destoando daquilo que é esperado para outras pessoas numa condição semelhante, né? Então, identificar como sendo, eu estou muito estressado, eu estou com uma sensação de depressão, eu estou com uma síndrome de burnout, é algo que tem que ser identificado aos poucos, né? Então, a gente tem que fazer todo um levantamento dos diferentes fatores que estão interferindo na vida, para a gente poder falar, não, o que está acontecendo aqui é realmente um desequilíbrio a partir de uma condição exagerada do olhar dessa pessoa sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida de trabalho. Porque não dá para a gente simplesmente falar, olha, fulano de tal tem síndrome de burnout porque eles têm o sintoma A, B, C, D, se de repente ele está vivendo toda essa condição em razão da doença de alguém da família, da morte de alguém, de um problema financeiro grave, que são fatores completamente independentes, né, dessa questão profissional. Então a gente vai tratar como sendo burnout quando na hora que você levanta todo o histórico recente desse indivíduo e você observa que o fator central de todo o desgaste está ligado a essa busca pela perfeição na condição profissional. E aí talvez alguém pergunte, mas então qual é a diferença, né? Se der lá que ele está com estresse por motivo A, B, C ou por síndrome de burnout. Por que é importante ter o diagnóstico? Porque a hora que você vai trabalhar com essa pessoa para ela se reequilibrar, nós temos que localizar as causas, né? E você sabendo, ou tendo indícios muito fortes de que essas causas, elas estão ali focadas no ambiente de trabalho, na interpretação que essa pessoa tem do próprio trabalho, a partir daí nós temos condição de orientar essa pessoa que ela comece a quebrar os seus hábitos, comece a ter uma nova interpretação sobre a necessidade ou não desse sucesso imediato que ela tanto sente falta. E aí você pode desenvolver um trabalho muito mais diretivo, diferente daquela outra pessoa que também vive um estresse, que talvez apresente sintomas semelhantes, falta de apetite, falta de ânimo para a realização de trabalho, sensação de potência, mas que isso está ligado a um histórico, por exemplo, familiar, a um histórico de um momento econômico que ela está vivendo. Então, é importante a gente entender a história, porque entendendo essa história, você tem melhores condições de desmontar pequenas armadilhas que estão levando a pessoa àquele grau de sofrimento. Davoli, eu posso dizer que tem perfis mais propícios para isso? Ou qualquer um de nós podemos passar por essa síndrome? Eu prefiro te falar que qualquer um de nós pode passar por essa síndrome. Lógico que pessoas que aprenderam durante a sua vida a não se entregar a certas obrigações, elas têm uma flexibilidade maior, por isso a chance é menor. Pessoalmente, eu não gosto de destacar, apesar de algumas linhas poderem colocar que existe um perfil A, B, C, né? Mas eu não gosto de colocar nesse sentido porque não há uma comprovação científica que diga que pessoas com determinado perfil tendem a esse quadro, né? No passado, até ali década de 1970, a gente dividia muito bem isso. Hoje, o mundo ele é tão heterogêneo, né? As informações que chegam para a gente, elas são tão comuns, né? Você pode morar em qualquer lugar do planeta e praticamente você está recebendo informação de tudo ao mesmo tempo, que acredito sinceramente que todos estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Agora, Davoli, eu passo por isso muitas vezes na vida, ou a partir do momento que eu tenho a síndrome,
eu passo por esse processo e aí eu me restabeleço, ele pode desencadear novamente, ou a partir do momento que eu tenho uma vez eu não vou ter mais. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e sobre esses gatilhos que podem, de repente, desencadear as próximas, né, consequências da síndrome, as próximas crises. Sim. Ó, na realidade é o seguinte, quando a gente fala em ter uma cura emocional, a gente está usando uma expressão que não é a mais adequada. O que nós precisamos, diante de qualquer distúrbio emocional, é a busca do equilíbrio, né? Então, independente de estarmos falando de burnout, estarmos falando de depressão, estarmos falando de níveis altos de ansiedade, de toque, né? São vários diagnósticos aí. A pessoa, ela passa a ficar longe do quadro e muitas vezes nunca mais voltar ao quadro, à medida em que ela vai equilibrando a vida em cima de muitas possibilidades. Eu deixo de buscar a perfeição numa determinada característica, eu deixo de cobrar exageradamente, eu aprendo a perder. Eu acho que esse é um dado bem interessante, porque na vida não tem jeito, há momentos em que as coisas saem exatamente como a gente sonhou e há muitos momentos em que a gente simplesmente perde, não sai do jeito que a gente quer, né? E essa revolta, né, com o mundo acaba sendo problemática. Quando o indivíduo ele faz um trabalho, vamos dizer que seja terapêutico ou não, ele vai se autodescobrindo e ele percebe que buscando esse equilíbrio emocional, ele vive muito melhor, ele tem uma dificuldade muito maior de voltar a cair nessa mesma armadilha, nesse mesmo padrão, né? Agora, infelizmente, o que a gente observa muito, especialmente em adultos, né, é a pessoa que está vivendo um quadro como a síndrome de burnout, aí ela alivia aquilo, ela compreende o momento dela, e aí ela fala, não, já tá bom, tô bem, agora não tem problema nenhum, toca a vida. Só que ela não se organizou como pessoa, ela não se organizou diante das outras variáveis da vida. Então, no fundo, ele solucionou o problema temporariamente. E, passado algum tempo, as próprias cobranças do dia a dia levam ele a cair no mesmo processo. Então, a questão não é a gente curar um sintoma, a questão é a pessoa se equilibrar a partir do todo, né? Se equilibrar a partir das perspectivas reais que a profissão oferece, que a relação com a família oferece, a entender o significado do lazer e entender o significado da idade, porque muitas pessoas desesperam porque acham que tem que conquistar o mundo até completar tantos anos, porque depois fica difícil. Então, as pessoas não admitem muitas vezes o envelhecer, não admitem que o crescimento na carreira ele não tem que ser exponencial, ele pode ser mais sereno, mais equilibrado, que muitas vezes, apesar de eu ser um excelente profissional, eu não vou ser reconhecido de imediato, né? Então, é possível retornar ao quadro? Sim, mas normalmente se retorna a um quadro ou se vai para um outro quadro tão grave a esse, na medida em que não há um equilíbrio do ser humano como um todo. E o objetivo é sempre esse, que a gente esteja se equilibrando a partir de diversas experiências da vida e não a gente virar um escravo do dinheiro, um escravo do trabalho, um escravo da opinião alheia, né? O escravo desse senso autocrítico tão pesado. Eu preciso abrir mais os meus espaços. Vole, e a aceitação disso? Ela geralmente, porque alguém virar e falar assim, poxa, você tem síndrome de burnout. Você vai falar assim, poxa, como assim? Né? Síndrome do esgotamento, porque você trabalha muito. Você vai falar, meu Deus, mas como assim? Né? Como é que é essa aceitação? As pessoas demoram para ter consciência, porque realmente essa história do workaholic, né, ele é diferente do que quem trabalha num esgotamento, né? São situações diferentes, eu imagino. E aí a gente pensa que fala assim, poxa, mas eu estou trabalhando muito porque eu gosto, porque eu sou workaholic, né? A gente começa também a criar desculpa para não aceitar o quadro. É por aí mesmo? Chega a ser um pouco engraçado, apesar da palavra não ser a mais adequada, né? Às vezes, para algumas pessoas, ter um diagnóstico, alguém chegar e falar, você tem esse quadro, né? Dar o nome do quadro, é um absurdo, porque a pessoa fala, não, eu sou alguém que
consegue resolver os problemas sozinho, eu não tenho nada disso, isso é invenção e tudo mais. Já outras pessoas, elas pessoalmente gostam quando é dado um diagnóstico, porque ela fala, não, a culpa não é minha, é que a síndrome me pegou, né? Então a aceitação, ela varia muito com o perfil da pessoa diante do quadro. É mais ou menos como alguém adulto, né, que recebe um diagnóstico de diabetes, né? Para alguns vira e fala, olha, nossa, é ruim, mas eu sei o que é isso, então é isso que está me fazendo mal. Para outros falam, imagina, eu sempre me cuidei, eu jamais deixaria acontecer isso. Então, a aceitação vai muito do perfil que a pessoa apresenta, né? Agora, o que é muito interessante, Patrícia, a gente entender, aqui há uma diferença gigante entre aquilo que a gente chama de doença e aquilo que a gente chama de deficiência, né? Quando nós falamos de uma deficiência, nós estamos falando de algo estabelecido. Então, por exemplo, se meu braço é amputado, realmente eu não tenho braço, né? Isso é uma deficiência, eu vou ter que compensar de outras formas, tá? Quando eu falo de uma doença, e burnout é um quadro de doença, nós estamos falando de um quadro que está aí para ser curado, está aí para ser trabalhado, ser tratado. Se vai levar mais tempo ou menos tempo, vai variar de acordo com a pessoa, com a própria situação que ela está vivendo e muito, muito do ambiente onde ela vive. Porque, óbvio, se eu estou dentro de uma empresa ou dentro de uma família que apoia, que caminha junto comigo, que percebendo que eu estou com alguma dificuldade, ela não exige além do limite, o processo fica muito mais leve, muito mais sutil, e se eu estou num ambiente que me cobra, que fala, levanta a cabeça, isso não é nada não, vai em frente, como se você não estivesse sofrendo, esse ambiente ele é muito prejudicial. Então, a aceitação, ela ajuda muito no processo. Quando eu aceito que eu estou com um problema e busco essa ajuda, o processo tende a se resolver muito mais rápido. Quando eu procuro me cercar e tenho as pessoas à minha volta sendo orientados para me auxiliar, isso também ajuda muito o processo. Eu acho que é dentro dessa visão que a gente tem que caminhar com o trabalho. E eu queria muito fazer essa relação na relação da empresa. Como é que a empresa olha para quem passa por essa síndrome? Primeiro, ela reconhece? Segundo, ela está preparada? Porque o que eu vejo muitas vezes é que isso pode desencadear porque a gente tem medo, né, de manifestar essa fraqueza e perder o emprego. Sim. Bom, eu não teria números exatos para dar, mas pelo que a gente tem de contato, né, com diversas empresas e pacientes que passaram por isso, a maior parte das empresas não respeita. A maior parte das empresas, infelizmente, quando a pessoa apresenta sinais de estafa, sinais de insônia, às vezes a pessoa apresenta erros no trabalho porque ela está muito acelerada e tudo mais, a empresa fala, ele não está rendendo, ele não está indo da forma que quer, e eu já ouvi gente falar, aí vem com esse diagnóstico aí de síndrome de burnout, isso aí é uma desculpa, né, porque a pessoa não está mais motivada, então é mais prático, né, para a empresa, às vezes, cortar a pessoa, né, e isso faz com que muita gente que trabalhe, ao perceber que pode correr esse risco, de maneira alguma revela, né, fala, olha, eu estou precisando de uma parada, eu estou precisando modificar o meu trabalho, talvez eu tenha que sair desse projeto que está exigindo muito e peço para temporariamente que seja trabalhar num outro projeto, né? Então, a maior parte não aceita. Mas nós estamos encontrando cada vez mais empresas que estão olhando isso com outros olhos. Eu posso citar o nome de uma empresa nacional aqui? Pode, por favor. Tá, o Boticário é uma empresa que tem um projeto extremamente interessante, voltado para várias áreas do cuidado pessoal, né? Tanto que o Boticário lançou uma campanha recente, eu não sei se já entrou em vigor, em que, no caso do nascimento de filho, independente do funcionário ser a mãe ou o pai, eles têm direito à licença do mesmo jeito. Então, acabou de nascer o meu filho e eu sou o pai. Eu ganho um direito de 4 meses de licença, porque é tão raro, né? A proposta do Boticário
é que o casal cuide do filho, que a licença é em prol da criança, e não em prol da mãe, né? Que estaria cuidando, amamentando, e o pai não precisa. Não, é em prol da criança. Então o pai e a mãe estão lá. É uma empresa que tem uma visão bastante diferenciada e que hoje ela serve de referência para várias outras empresas com esse olhar mais moderno, né? E nesses casos, a síndrome de burnout ela é observada por dentro da empresa. Quando percebe-se que um funcionário ou até um diretor está apresentando sintomas emocionalmente incômodos, não estão nem prejudicando a empresa, mas a gente percebe que ele não está bem, dentro da própria empresa é dado um apoio para que essa pessoa se restabeleça, se organize. Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, a maior parte das empresas ou dos diretores, gente, não observa esse dado, né? É o tipo da coisa, se acontecer comigo, eu sei que é verdade, mas se acontecer com alguém que trabalha comigo, eu já não acredito tanto, né? Mas nós estamos tendo algumas empresas novas que estão reavaliando o quadro, até porque quando eu dispenso esse colaborador, né, que está apresentando um quadro grave, eu estou perdendo uma mão de obra extremamente competente que, em razão de uma doença temporária, estaria passando por aquilo. E para mim, arrumar uma outra pessoa com a mesma competência vai ser muito difícil, né? Então, até em prol da própria empresa, deveria ser dado um período de ajuda a essa pessoa, porque isso não é meramente uma fragilidade do meu colaborador, é um momento de cobrança exagerada desse mundo. Por que a gente não falava de burnout há 40 anos atrás? Porque as pessoas, apesar de trabalhar muito no volume de trabalho, elas eram menos preocupadas com a obrigação do sucesso. Por que hoje, inclusive em empresas que têm cargas horárias não tão tensas, isso acontece muito? Porque você não desliga, porque você está no domingo na tua casa pensando no trabalho, você está no sábado à noite imaginando a reunião da próxima terça, e aí essa coisa de ter que estar o tempo todo tão preso ao sucesso gerou uma complicação. O quadro não nasce dentro da pessoa, ele nasce nessa comunidade social agressiva que nós temos e as pessoas vão incorporando. Agora, quero muito, Davoli, saber como é que então a gente deve se comportar diante dessa pressão da cobrança Patrícia, por produtividade. Cortou a ligação. Oi, desculpa? Cortou a ligação um pouquinho. Você falou, me desculpe, eu não ouvi depois. Não, eu vou retomar a pergunta. Como é que então a gente deve se comportar diante dessa pressão, né, da cobrança por produtividade, do temperamento do chefe ou do comportamento do funcionário, para tentar evitar a síndrome de burnout? Aliás, eu queria saber se isso é possível, se a gente consegue evitar isso. Olha, logicamente que é possível, principalmente quando eu paro para pensar que nós não estamos falando de algo que é parte do ser humano, é algo que é parte de uma forma como a sociedade vem se transformando, né? Então, sim, é possível você trabalhar. Mas eu gostaria de responder disso em dois aspectos. Certo. Primeiro, para quem é pai e mãe, né? A gente precisa educar os nossos filhos para que eles sejam, sim, focados no estudo, sonhem com projetos de trabalho, de emprego, de caminhar bem na vida, mas não focados em tem que ser o primeiro, tem que ser um sucesso, ou uma expressão que eu não gosto, vocês vão ter que matar um leão por dia, porque quando eu educo meus filhos para buscarem o melhor e compreender que não é porque eu busco o melhor que ele com certeza virá, eu já estou fazendo com que esse jovem esteja mais equilibrado e dessa forma, menos suscetível a um quadro como esse de burnout no futuro, né? Se eu educo meu filho para alta competição o tempo todo, eu posso estar educando meu filho para que ele seja uma presa muito mais fácil para um quadro desses padrões, tá? Agora, eu adulto, né? Como é que eu equilibro? Em primeiro lugar, identificando. Essa é a parte difícil de fazer sozinho, né? Normalmente eu preciso, não necessariamente de um terapeuta, mas de pessoas à minha volta que falam, opa, você está exagerando aqui, né? Mas eu preciso identificar
que o meu erro de interpretação ou o meu descontrole na interpretação dos problemas está me fazendo sofrer, e aí eu vou ter que começar a diminuir o meu ritmo, mas não simplesmente vou trabalhar menos, porque se você falar vou trabalhar menos, mas continua preocupado, absolutamente dá no mesmo lugar. Se você falar, eu vou tirar uma semana, 15 dias de férias e vou viajar, mas você viaja com tudo na sua cabeça e não consegue relaxar, continuamos no mesmo problema. Então, há uma necessidade de se aprender a respeitar o próprio corpo, aprender que a minha grande virtude, inclusive profissional, é cuidar bem de mim como um todo e não parar para pensar que eu tenho que ser a pessoa que vai ser o exemplo para todos o tempo todo, né? Então, eu preciso me cuidar e pedir ajuda às pessoas em volta para poder dar essa freada. Não é tão fácil, porque como eu falei numa questão anterior, às vezes eu tenho um local de trabalho, uma empresa ou alguns sócios que vão me cobrando ao extremo e me comparando e isso faz com que o meu processo de equilíbrio vá se tornando mais difícil. Mas identificar em mim é o primeiro passo para que eu me predisponha a uma mudança de olhar sobre a vida. E repetindo a primeira colocação, nós podemos fazer muito pelos mais jovens quando nós orientamos a eles a necessidade de buscar sempre fazer o melhor, mas não ser um escravo do sucesso. Perfeito. Davoli, eu quero muito agradecer sua participação aqui no programa de hoje, viu? Sua contribuição, como sempre, é fantástica. Que você volte mais e mais e mais e que você tenha uma linda quarta-feira e sempre um bom cafezinho ao seu lado. Tá bom, olha, eu agradeço muito e já que você falou do cafezinho, a gente sabe o quanto ele é bom e o café de vocês aí no estúdio é maravilhoso, então pretendo retomar logo para tomar um aí com vocês, deixar um abraço a todo o público do programa e me colocar à disposição para outras oportunidades, tá bom?